Olá, meus queridos, a paz de Jesus Cristo e o amor de Maria. No vídeo de hoje, iremos falar sobre algumas dúvidas que geralmente o católico tem. E hoje iremos tirar algumas com o professor Felipe Aquino e Frei Gilson. Vamos acompanhar no vídeo. Outra pergunta. Acho muito machismo não abrirem as portas para as mulheres estarem realizando missas também. Aonde fica tal igualdade? E aí, professor, as mulheres serem sacerdotisas? O padre, essa é uma questão que tem que ser bem explicada. O Papa João Paulo II, quando ele fechou as portas, né? Naquele documento dele, Ordinatio Sacerdotales, ele disse que a igreja não tem competência para mexer nisso. Por que que ele colocou? Aí tem uma questão teológica, que é a seguinte. Veja bem, o verbo, quando se encarnou, o verbo não tem sexo. Deus não tem sexo. Por que que ele se encarnou como homem, não como mulher, para salvar a humanidade? Porque ele veio fazer o papel do sacerdote, que liga a humanidade a Deus. E por que que ele veio como homem? Porque ele é o novo Adão. Então é um problema teológico. O sacerdócio é uma atividade, é uma missão do homem. Não é questão de discriminação com a mulher nem nada. É uma questão de missão. Entende? Então, por exemplo, a mulher tem uma missão de ser mãe, gerar um filho. O homem não tem essa missão. E aí nós homens não podemos ficar bravos com Deus. Ah, Senhor, eu não posso gerar uma criança, é tão bonito. Não, Deus é missão. Né? Cristo, ele é o São Tomás de Aquino, ele é o único sacerdote. Os outros são seus ministros. Então, por isso que o sacerdócio é do homem. E veja, nunca, nem no povo judeu, houve sacerdotisa, só sacerdotes, né? E não era uma questão assim de cultura, não. Porque havia uma série de religiões ali que tinha sacerdotisas. No tempo dos judeus, e eles só tinham sacerdotes homens. Já era uma questão teológica. Então, as mulheres têm que entender isso. Não é uma questão de cultura, uma questão de discriminação, é uma questão teológica. Por isso que o Papa fechou as portas. E aí perguntaram para o Papa João Paulo II, o senhor está colocando isso dogmaticamente? A resposta da Congregação da Fé foi sim. Ou seja, essa é uma questão que a igreja não muda mais. Olha que bem. Gente, e é interessante, né, professor, que ela coloca machismo. Como se... Gente, não existe esse negócio de machismo e feminismo dentro da igreja. Essas coisas não entram. Machismo e feminismo não entram. E nem racismo. Eu gosto de colocar isso. Quantos santos negros nós temos, né? Sim. Que beleza, um São Benedito que era escravo, uma Santa Baquita. Então a igreja não tem discriminação, não tem racismo, não tem nada. Agora ela tem a questão teológica por trás, que muitas vezes o povo não entende, né? Sim. Nas Santas Ceias, inclusive na Santa Ceia, só homens, né? Jesus escolheu nem a Virgem Maria. Nossa Senhora. Nem a Virgem Maria. E ela não ficou brava por causa disso, né? Agora, a primeira que anuncia o evangelho é uma mulher. Uma mulher, tá aí. Maria Madalena é a primeira que anuncia o evangelho. Então, gente, é questão... Olha, muito bom, professor. É questão teológica. Então, nenhum papa tem autoridade para mudar isso. Isso. Seria um grande erro teológico, né? Se algum papa um dia chegasse, não, agora vamos ordenar as mulheres. As mulheres podem fazer muita coisa na igreja, como hoje já fazem, né? Mas ser padres, acho que ficou claro, né? Vamos lá. Uma outra pergunta, professor. Se um padre reza a missa estando em pecado mortal, o sacramento da Eucaristia dado por ele nessa missa é válido ou se torna sacrílego para todos os fiéis? Não, o sacramento é válido. O padre comete um pecado grave, porque não pode celebrar a missa em pecado mortal, porque inclusive ele comunga na missa. Então, aí nós temos que entender exatamente a diferença entre sacramento e um sacramento e um sacramental. O sacramento, quem opera é diretamente Deus, através do ministro, em persona Christi. Não importa se o padre é mais santo ou menos santo, é Cristo que opera. Se batizou, está batizado. Porque é Cristo que realiza aquilo ali, diferente do sacramental, que aí depende da fé do ministro e fé do fiel. No sacramento, não.
Se a pessoa recebeu a Eucaristia, não importa se ela está em pecado mortal ou não, ela recebeu a Eucaristia. O Cristo está ali, porque é uma ação de Deus. A pessoa vai cometer um pecado se fizer uma coisa errada. Então, pode ficar tranquilo, né? Se o padre realmente é padre legítimo, lícito, e ele consagrou, o pecado dele não passa para ninguém. Acho que ficou claro para você, né? O Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando o padre vai celebrar a missa em pecado mortal, isso é muito trágico, né, para nós padres, porque terrível, né? ele é o sacerdote, né? Ele diz que quando o padre beija o altar, é o beijo de Judas que ele está dando. É duro, né? Então, quando o padre vai celebrar a missa em pecado mortal, ele já dá o beijo de Judas no altar, ou seja, no próprio Cristo já é um beijo de traição. Né? Então isso é muito triste, mas que fique bem claro que por mais que o padre esteja em pecado mortal, você não tem nada a ver com isso, não passa para você, você está recebendo a Eucaristia. E isso é bonito, né, professor? Deus, é como se Deus não se utiliza dos homens, mas não depende dos homens, né? A graça dele atua mesmo com as nossas infidelidades, né? Isso é lindo demais. Outra pergunta. É permitido católico frequentar a maçonaria? Não é, padre. Tem um documento do Papa João Paulo II de 1983, dizendo o seguinte, que o católico ele não pode se associar a uma loja maçônica sob pena de pecado grave, impedido de receber a Sagrada Eucaristia. Por que saiu esse documento em 83? Porque o Código de Direito Canônico anterior, que era de 1917, ele excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. Quando o Papa João Paulo II, em 1983, renovou o Código, ele tirou essa excomunhão. Aí perguntaram, mas então e agora? Agora o católico pode se tornar maçom? Aí ele emitiu, a Congregação da Fé emitiu um documento aprovado por ele que não. O católico se associar a uma loja maçônica, ele não é excomungado, mas ele está em pecado mortal. Ele não pode comungar. É um documento de 1983 da Congregação da Fé, aprovado por João Paulo II. Já deu para entender. O professor falou que é pecado mortal, então a coisa é grave. E aí, não dá para a gente aprofundar aqui, mas se é grave é porque eles, com certeza, seguem princípios que não são os nossos. Exatamente. Tem coisas que não tem nada a ver com a gente. E não é só não tem nada a ver, é contraditório. Não tem como ser católico e ser maçom, né?